Ontem faleceu o Clênio, do canal Catec, né? Muitos inscritos vieram comentar, porque quando ele soube daquela doença, eu fiz um vídeo aqui no canal, o meu assessor entrou em contato com a família dele e nós fizemos uma vaquinha. Em menos de 24 horas, essa vaquinha tinha alcançado um patamar de quase 300 mil reais, eu nunca tinha visto isso. Diversos outros influenciadores dos canais de tecnologia ajudando também, comovidos por causa disso, né? E ele veio a falecer hoje. Existe um versículo na Bíblia, Mateus 6:27, que diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E quem disse isso foi Jesus. Esse ano foi um ano muito difícil para mim. Eu perdi o meu tio no começo do ano, falei para vocês. Perdi a minha tia um pouco antes do lançamento do Mestres e da audiência do Felipe Neto. E como eu já disse algumas vezes aqui no canal, eu tenho 3 mães, né? A minha mãe mesmo e as minhas 2 tias que me criaram juntos, né? E essa minha tia tão querida faleceu. Isso foi muito difícil para mim, é muito difícil para mim. E a gente só pode conseguir sentir a dor do outro, a dor do próximo, né? A família do Clênio, que está passando agora, quando a gente traz isso para as nossas próprias vivências, né? Para aquilo que a gente sente. Eu estava em Nova York e a gente foi visitar aquele memorial do World Trade Center, né? E tem uma frase que eles escolheram para colocar ali, que é do Virgílio, um poeta romano, que escreveu a Eneida, né? E é uma frase muito interessante que me fez refletir naquele momento por bastante tempo. Nenhum dia poderá apagar você da memória do tempo. É interessante refletir a respeito dessa frase. Nenhum dia poderá apagar você da memória do tempo. Nós, seres humanos, como seres transitórios no tempo, no espaço, a gente acredita que essa existência aqui é o fim de tudo. Na verdade, nós, na nossa ignorância, não conseguimos nem definir o que é o tempo, o que é o espaço, o que os criou, etc. O que nós estamos fazendo aqui, por que viemos. Eu costumo pensar, e eu gosto de pensar, como aquela passagem do Senhor dos Anéis, o terceiro, acho que é o Retorno do Rei, né? Os orcs estão para invadir a cidade, já está tudo perdido. E aí chega o Hobbit e fala para o Gandalf, então Gandalf, é o fim, né? Aí o Gandalf dá uma risada assim. Fim? Fim? Não, não. Essa é só uma etapa. Essa é só uma etapa para um novo começo. Eu gosto de lembrar da honra que eu tive por partilhar com o tempo que eu pude partilhar com a minha tia, que foi um verdadeiro anjo da guarda na minha vida. E a gente só quando traz essas coisas para mais próximo é que a gente consegue dimensionar a saudade que a família do Clênio sente agora, né? O tamanho dessa saudade que é inatingível, inabarcável por nós. A dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Essas frases de autoajuda e tudo mais, a gente sofre também, não é opcional o sofrimento. O sofrimento ele também é quase que necessário. Mas quando você entende que é só uma passagem, é só um tempo curto e o reencontro está logo ali, porque este é mesmo o destino de todos nós. É interessante quando você reflete a respeito da frase: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Muitas vezes a gente se culpa, né? Puxa, poderia ter feito aquilo, ou culpa uma outra pessoa, poderia ter feito dessa forma. E às vezes esses são
grilhões que nos aprisionam dentro da nossa condição humana de querer sermos nós os conhecedores do que é o bem, do que é o mal e do que é o futuro. Nós temos o poder de mudar as coisas, nós temos o poder de mudar as coisas. Quando na realidade o nosso destino já foi traçado desde que viemos a essa terra. E pela matéria só existe um único destino, que é retornar ao pó. Mas se esperamos só nesta vida aqui, já somos os mais miseráveis dos homens. É ou não é verdade? Porque o que é que você enxerga nesta terra que não há de ser consumido em absoluto pelo tempo? Tempo que nós não conseguimos definir exatamente o que é. Nem isso o ser humano é capaz. Mas quando as coisas passam, e as coisas passam muito rápido, cara. Parece que ontem eu vi a minha sobrinha pequena, parece que ontem era que eu estava subindo no colo da minha tia, ela ficava balançando a perna para eu poder ninar, né? Memórias assim, bem de criança mesmo, né? Dandim, 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 quando eu chegar. E aí, quando tem sofrimento e você só consegue dimensionar o sofrimento do próximo quando você traz para perto de você, tem uma frase que é bastante interessante. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Clenion aqui na internet me fez... era um momento difícil. Aquela semana lá tinha sido uma semana bem complicada para mim, né? E quando ele mostrou a fragilidade dele e tudo mais naquele vídeo, onde ele estava desesperado e ele pensava na esposa e pensava na filha, eu pude dimensionar aquilo que de fato estava me importando. Estava me importando com gente imbecil, com gente idiota, com gente mentirosa, que eu ajudei por muitas vezes e vieram com a punhalada nas minhas costas. Quando tudo isso e todos esses sofrimentos que nós passamos aqui, no final, não importam. Quando sou fraco, é que sou forte, porque é na fraqueza que aprendo a depender do Senhor. Descanse. Descanse no Senhor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Onde? Nele. Que o Senhor possa confortar a família do Clenion agora, que sofre muito, imensamente. É um tiro, cara, um tiro de 12. Não tem outra definição, né? O jovem dinâmico, ele não consegue perceber isso porque ele ainda não perdeu o suficiente. Até os seus 40 anos de idade, a vida só te dá. A partir dos 40, ela começa a tirar de você. Existem pessoas que perdem muito cedo também, né? E aprendem a conviver com isso. Mas você sabe como é que é. Se você já recebeu a notícia de que um parente querido seu pai, o seu filho, a sua tia, a sua mãe, faleceu, é como se você tivesse levado um tiro de 12, sei lá, parece que você não vai ficar em pé, né? É mesmo por aí. De qualquer forma, novamente, nenhum dia poderá apagar você da memória do tempo. Nenhum dia poderá apagar você da memória do tempo. O Clenion marcou infinitamente as pessoas que viveram com ele essa dor. A gente viveu próximo a isso, entendeu? Foi o assessor entrando em contato com a família, tentando ajudar em oração. Mas os planos do Senhor são os planos do Senhor.
e em tudo dai graças. Em tudo dai graças. O reencontro, para nós, quando você vê as coisas do passado, puxa, mas parece que foi ontem que eu estava brincando com a minha tia, que eu estava jogando Super Mario. Filho, passei, cheguei aqui, olha só quantos foguetões que explodiram quando eu passei do castelo. O reencontro é logo ali. Para aqueles que quiserem ajudar a família nesse momento de muita dor, de uma perda muito grande, tá? Eu vou deixar os contatos aí no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Deus há de nos confortar. Assim eu creio. Um excelente sábado para vocês.